Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. O meu nome é Luís Jerónimo, tenho o privilégio de poder trabalhar na Fundação Calouste Gulbenkian, onde cada vez mais temos acompanhado este tema das tecnologias para o impacto. É óbvio que o papel das tecnologias na sociedade de hoje é inegável, quer dizer, não podemos ignorar aquilo que é o seu papel, mas temos que exatamente perceber que potencial é que a mesma tecnologia pode ter na resolução de problemas sociais do nosso cotidiano e também que limites, até onde é que as tecnologias podem ir. E perante desafios mais recentes de machine learning, inteligência artificial, percebendo-se alguns riscos que se podem estar a correr, importa também discuti-los, não só o potencial, mas também os limites da tecnologia. E creio que temos uma ótima oportunidade aqui no Congresso da APDC, a quem aproveito para agradecer a oportunidade de debater estes temas aqui no Congresso, mas como dizia, acho que temos uma ótima oportunidade para discutir estes temas, a potencialidade e os limites da tecnologia, com os nossos convidados, que passo a apresentar: Vânia Neto, da Microsoft, Rita Casemiro, da Maze Impact, Pedro Tunes, do Speak, e Filipe Almeida, da Portugal Inovação Social. A Microsoft dispensa apresentações, por isso não me vou alongar. A Maze, onde a Rita trabalha, é uma startup extraordinária de impacto que procura encontrar os melhores empreendedores que exatamente trabalham no encontro destas soluções para a resolução de desafios da sociedade e trabalhar com eles e também encontrar as melhores formas de os financiar. Uma das entidades que já beneficiou deste apoio da Maze é o Speak, que está aqui connosco, também uma startup de impacto que tem trabalhado muito de perto naquilo que são o trabalho com integração de refugiados e perceber até que ponto o ensino da língua e da convivialidade entre as culturas pode e tem que ser um trabalho fundamental na integração de refugiados, e vamos perceber com o Pedro que papel é que a tecnologia tem no acelerar destes processos. E a Portugal Inovação Social é uma grande estrutura pública portuguesa, uma grande oportunidade que Portugal neste momento tem, que gera aquilo que são fundos comunitários no desenvolvimento de um ecossistema de inovação e de investimento social em Portugal, uma oportunidade pioneira em termos europeus e que é neste momento um caso de estudo em termos europeus. Começaria então por perguntar à Rita, que, como disse, que trabalha com muitas startups de impacto e que usam a tecnologia, para perceber exatamente isso. Que tendências tens encontrado? O que é que, efetivamente, estas soluções e que papel é que a tecnologia pode ter no desenvolvimento como alavanca do encontro destas soluções para desafios sociais? Obrigada, Luís. Então, eu acho que a tecnologia, portanto, em geral, tem um papel enorme na resolução dos problemas e, portanto, muito potencial para ser desbravado, porque os problemas sabemos que são extremamente complexos, muito difíceis de resolver, senão também não estaríamos aqui hoje e não viveríamos numa sociedade com tantos problemas há tanto tempo. A tecnologia, eu acho que, em primeiro lugar, é extremamente importante para nos dar acesso à informação, a conhecimento. Portanto, com base na recolha de dados, no tratamento destes dados, hoje e daqui para a frente, podemos ter acesso a muito mais conhecimento sobre o que é que são os problemas, quais são as causas destes problemas, o que é que está para além daquilo que é visível aos olhos, e isto vai nos permitir ter um trabalho muito mais eficaz e muito mais certeiro daqui para a frente, portanto, a resolver esses problemas. Portanto, eu acho que, em geral, a tecnologia e softwares avançados, do que se fala muito da Big Data, e acho que isso vai permitir a que saibamos muito mais e possamos tirar muito mais informação daí e fazer o melhor trabalho. Em segundo plano, acho que a tecnologia tem um papel muito importante aqui na inovação social, a permitir a melhoria do que já é feito por muitas entidades. Por um lado, permitir que o trabalho seja mais eficiente, portanto, às vezes com a utilização de novas plataformas ou novos serviços que permitam aligeirar ou automatizar algumas coisas que entidades já fazem no terreno, ou que algumas startups já façam, e que
não tenham de ter, se calhar, recursos humanos a fazer algo que nem sequer é estimulante, em primeiro lugar, e, portanto, deixa de ser, portanto, é contraproducente ter alguém a fazê-lo, quando uma máquina o pode fazer, e, em segundo lugar, quando a máquina, muito provavelmente, é muito mais barata para o fazer. E isto faz com que a tecnologia tenha um grande papel para fazer com que os projetos e a resolução destes problemas seja mais eficiente. E mais eficaz também, porque isto tem muito que ver também com o acesso à informação, quando nós sistematizamos aquilo que fazemos, recolhemos mais dados, sabemos o que é que estamos a fazer e conseguimos fazer um melhor trabalho. Pronto, e há muitas, cada vez mais também soluções neste sentido, de criar serviços para ir ao encontro do que já existe, de quem já está a fazer um trabalho, para que façam o melhor. O exemplo, para concretizar, é o Waydown, com quem nós também já trabalhámos, e a própria Fundação, que é uma espécie de um Salesforce, portanto, uma plataforma de Customer Relationship Management, mas muito focada no usuário, que permitiu, eles criaram a plataforma a pedido da comunidade Vida e Paz, portanto, para a resolução dos serviços que vão em conta das pessoas em situação de sem-abrigo, e hoje em dia é um software que é usado para muitas outras áreas de atuação, mas começou aí e permitiu automatizar muitas coisas que eram feitas de forma extremamente ineficiente e estavam muito sujetivas ao erro humano que uma máquina não tem, e, portanto, isso também é outra das vantagens. E, por exemplo, a comunidade Vida e Paz, e nós todos sabemos que existem cerca de 600 pessoas em situação de sem-abrigo, quando, antes do Waydown, não se sabia, não havia informação sobre estas pessoas, e achava-se que havia cerca de 2.000, nem se sabia dados mais sociodemográficos que nos permitem, lá está, fazer um bom trabalho. Portanto, isto é outra componente, que é ajudar a fazer um melhor trabalho. Uma terceira área é realmente usar a tecnologia para o desenvolvimento de soluções que resolvam os problemas que existem e, portanto, soluções que sejam melhores de alguma forma do que já existe ou que sejam novas. E aqui acho que a tecnologia é usada em duas áreas. Uma são as soluções mais virtuais, plataformas, aplicações, com grande potencial de escalabilidade e obviamente muito eficientes do ponto de vista de custos, gestão de operação. E, por outro lado, as soluções mais físicas, como a robótica, os drones, que não são tão escaláveis porque requerem muito capital, são muito intensas, tanto para desenvolvimento, research and development, mas também depois na expansão, não é? A criação dos produtos, mas que são muito importantes porque criaram uma nova forma de resolver determinado problema que sem a tecnologia não seria possível. Portanto, eu diria que são estas três áreas: acesso à informação, permitir que o que já está a ser feito seja melhor ou mais eficiente e criar novas soluções. Ótimo, muito obrigado, Rita. Se calhar, depois deste panorama um pouco mais geral sobre as diferentes aplicações que a tecnologia pode ter, eu acho que ganhávamos se chegássemos a um exemplo concreto. Por isso, Pedro, por favor, partilha o que o SPIC está a fazer e que papel a tecnologia tem naquilo que é o vosso modelo. Antes de mais, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Curiosidade, alguém já ouviu falar ou conhece o SPIC aqui? Algumas pessoas, boa. O SPIC ainda não dispensa apresentações, portanto, fazer uma introdução rápida, e o ponto de partida é o problema que estamos a tentar resolver, e o problema é o desafio da integração quando alguém muda para uma nova cidade. E dois fatores principais que nos interessava resolver: o primeiro é a barreira linguística, muitas vezes nós não falamos a língua da cidade para onde nos mudamos. E o segundo, igualmente importante, é a rede de suporte. Muitas vezes não conhecemos ninguém na cidade, não temos ninguém que facilite a integração e temos poucas oportunidades para conhecer pessoas, principalmente pessoas locais. Eu vivi fora há algum tempo e hoje estava a pensar nisto e estava a olhar para o meu grupo de amigos e devemos ser de uns 10 países diferentes. Ninguém era do país onde eu estive a viver, então às vezes são um bocadinho mundos paralelos que existem na mesma cidade. E o que o SPIC faz é ligar locais, migrantes e refugiados através do intercâmbio cultural e linguístico, que tem duas atividades principais. A primeira são cursos informais de línguas, em qualquer pessoa se pode inscrever para aprender, mas também para ensinar. Ou seja, eu posso
à segunda-feira estar a ensinar português a um grupo de migrantes e à quinta-feira estar a aprender italiano com alguém que se mudou de Milão para Lisboa há pouco tempo. Portanto, não é só português para estrangeiros, neste momento temos 12 línguas e é uma plataforma em que eu posso receber e conhecer a realidade do local e, ao mesmo tempo, a minha cultura e a minha realidade também é valorizada e eu posso partilhá-la. E o resultado disto é que na plataforma e nas nossas atividades, normalmente o rácio é 50% locais e 50% migrantes, portanto conseguimos aproximar estas duas realidades. Complementar a isto, fazemos também eventos culturais que são organizados pela própria comunidade e que são abertos a qualquer pessoa, independentemente desta estar ou não a participar em cursos, e são eventos normalmente à volta de línguas e culturas. Por exemplo, agora, o mês passado em Lisboa, fizemos um piquenique em que todas as pessoas traziam comida típica do seu país e depois havia ali imensas histórias à volta de comida e tradição e foi bastante interessante. Portanto, são estas as duas atividades no SPIC e a ideia é que seja um processo em que, por ser tão informal e ter apoio da nossa parte, qualquer pessoa se pode inscrever para ensinar, então não nos aproximamos daquilo que é uma escola de línguas mais tradicional, é um processo que é suposto ser informal, divertido, em que as pessoas realmente se aproximam e o resultado é que criamos redes de apoio. Nós começamos a notar e temos inúmeras histórias na comunidade que são as próprias pessoas que se ajudam e que ajudam a comunidade e recebem apoio, desde as coisas mais simples de cheguei a uma nova cidade, não sei quais são os restaurantes de boa relação qualidade-preço e essas dúvidas normais quando se muda para um novo sítio, até às mais complexas de conseguir trabalho, como é que tenho acesso ao Sistema Nacional de Saúde, como é que arrendo uma casa e por aí fora. Isto são as atividades do SPIC. O papel da tecnologia aqui é muito importante. Para nós também é muito importante definir qual é o espaço onde não queremos tecnologia e nós prestamos atenção a isto. E nós costumamos dizer que usamos um modelo online to offline e o que isto quer dizer é que usamos a tecnologia, como a Rita estava a dizer, para tornar a gestão de processos mais eficiente. Desenhámos uma plataforma em que uma pessoa se pode inscrever para aprender português à terça e depois isto está disponível para ensinar inglês à segunda. A plataforma diz o sítio, abre inscrições para outras pessoas que se querem juntar ao grupo. Eu posso disponibilizar materiais para o grupo que está a aprender comigo, tenho diversas interações. Ou seja, todo este processo que pode ser automatizado, nós tentamos fazê-lo para não termos aqui custos a nível de operação. Mas depois a experiência em si acontece presencialmente e é esta a nossa fronteira e é o espaço onde nós não queremos tecnologia, e às vezes perguntam-nos porque é que a solução não é toda online, mas nós queremos que à terça-feira eu esteja aqui com mais 2 pessoas numa sala a conhecê-las e que a seguir ao curso, se calhar vamos para o metro juntos, há grupos que vão jantar, para termos também esta parte das relações. Portanto, sim, tecnologia no SPIC permite que isto aconteça e acelera a minha inscrição e a minha chegada à atividade. Depois, os cursos e os eventos, nós queremos este contacto presencial para potenciar estas relações. Excelente, obrigado, Pedro. Eu acho que damos agora um salto e passamos de uma startup para um big player da tecnologia, como é a Microsoft. Vânia, era excelente se pudesses partilhar um pouco como é que a Microsoft tem abraçado este desafio e colocado todo o que é o seu know-how e expertise na resolução destes desafios e, principalmente, perceber até que ponto esse percurso tem evoluído de algo que pode ser mais encarado como responsabilidade social das empresas para algo que já é encarado como fazendo parte do seu core business. Obrigada, Luísa. Obrigada também pelo convite. De facto, a Microsoft, desde a sua gênese, tem tido uma preocupação grande, não só pelas preocupações supostamente conhecidas de um dos seus fundadores, como o Bill Gates, mas, de facto, uma preocupação especial com tudo o que tem a ver com a questão do impacto da tecnologia na sociedade. Não só pelas questões da ética associada à tecnologia, mas também como é que a tecnologia pode ajudar a melhorar a vida das pessoas, que é por isso que ela existe, não é? Entre outras coisas, nós temos várias áreas, digamos assim, de responsabilidade social, se podemos chamar assim, mas aquilo que hoje em dia nós chamamos de Microsoft Philanthropies é uma área que está dedicada a apoiar, acima de tudo, instituições sem fins lucrativos
a fazerem mais com a tecnologia, a ajudarem as pessoas a terem mais digital skills e, portanto, cada vez mais as pessoas terem competências digitais para poderem estar em igualdade de circunstâncias no mundo que ele próprio é digital e também para poderem criar soluções com impacto social. E, portanto, este é um bocadinho aquela que é, digamos, o pilar da nossa atividade nesta área. Claro que também temos aquela missão mais assistencialista, por exemplo, quando existem situações, sei lá, de crises humanitárias ou de crises relacionadas com tempestades, furacões, etc. Mas isso é pôr a nossa tecnologia ao serviço de uma crise que existe, não é? Um dos pilares, e acontece todos os dias, é ajudar as instituições sem fins lucrativos a poderem fazer mais com a tecnologia. Temos vários exemplos em Portugal e fora de Portugal, mas cruza um bocadinho aquilo que a Rita estava a dizer, que é ajudar as instituições a serem mais eficientes. Porque mais do que darmos, digamos, o peixe, nós ajudamos e damos a cana para que as instituições da área social possam estar a par com as grandes empresas. E porquê? Porque, na realidade, a nossa tecnologia é a mesma, portanto, aquela tecnologia que nós oferecemos às instituições ou que disponibilizamos a custos muito mais baixos, é exatamente a mesma aquela que as grandes empresas da Fortune 500 utilizam. E, portanto, não há aqui uma discriminação entre estas instituições. Acontece por isso que depois maravilhas acontecem, não é? Portanto, e que conseguimos criar projetos e ajudar instituições a ter projetos que, de facto, têm impacto social fortíssimo. Posso dar alguns exemplos, casos como temos fora de Portugal, por exemplo, em África, de teleassistência médica, enfim, que utiliza claramente a tecnologia para, à distância, se poder ajudar populações que à partida não teriam esse acesso, mas temos também em Portugal muitas instituições que já hoje em dia utilizam as nossas tecnologias. Eu ia aproveitar hoje aqui para fazer o lançamento oficial do nosso último projeto, que é com a AMI, e portanto nós ajudámos a AMI, juntamente com a Capgemini, a transformar-se e fazer aquilo que tradicionalmente se chama nas empresas de transformação digital, não é? Aquilo que a AMI demorava tinha várias pessoas a fazer e demorou vários anos a juntar bases de dados, etc., quer com as questões de regulamento de proteção de dados, quer também, cada vez mais, é importante ter uma rede de doadores que permita às instituições sem fins lucrativos serem também elas sustentáveis, não é? E estarem na sociedade, terem impacto e serem sólidas. E, portanto, foi esse o projeto que fizemos. E, portanto, se me dessem a oportunidade, eu ia passar o vídeo também para partilhar com todos. Dos melhores para os melhores. Uma relação sólida que promete estabilidade e consistência para o futuro. Microsoft e AMI, juntos num caminho de sucesso destinados a um futuro onde a tecnologia é cada vez mais determinante no dia-a-dia das pessoas, mas nem sempre foi assim. A AMI, que vai fazer 34 anos, quando eu a fundei, é evidente que os tempos eram outros. Hoje em dia, até queremos chegar não, a Carolice só não chega. Temos vindo a beneficiar, felizmente, de uma parceria estratégica com a Microsoft. Agora os tempos são outros e as necessidades acompanham a evolução das causas. Em Portugal, há roda de 10 mil pessoas por ano que são apoiadas pela AMI e 100 mil diretamente a nível internacional. Portanto, já é uma dimensão grande. Também precisamos de fundos e daí a necessidade também de termos doadores. Temos um ficheiro com 60 mil doadores e pessoas em todo o país a trabalhar e a conseguir fundos para os nossos projetos. Apresentámos o nosso caso de um projeto que temos na Microsoft o ano passado e estava lá também alguém da Capgemini que se interessou pelo trabalho da AMI e que nos propôs fazermos o CRM, que nós já andávamos há muito tempo a pensar, tínhamos alguns problemas, tínhamos uma base de dados, mas que não estava a funcionar bem, e juntaram-se duas vontades. A verdade é que nós trabalhamos muito com a Microsoft e há muitos anos, que nos ofereceu todas as licenças que temos na AMI. As ferramentas eram muito rudimentares, não só porque a tecnologia também era rudimentar, como nós tínhamos menos recursos do que temos agora. Começámos com o Telex, depois foi o fax, entretanto tínhamos a máquina de escrever manual, depois passou à máquina de escrever elétrica. Foram surgindo os computadores, a internet, tínhamos várias bases de dados, mas cada departamento tinha, portanto, a sua base de dados, depois foi-se uniformizando. Por isso, o trabalho no terreno, a relação direta com quem tem o papel de formar e aplicar toda esta formação.
Esta transformação já vem desde há alguns anos atrás, com a necessidade cada vez mais aguda de tudo o que é transformação digital. A implementação e o início do uso da ferramenta de CRM iniciou-se em fevereiro de 2018. Nós apostamos primeiro para uma implementação aqui na sede, porque são já 50 utilizadores. Mas rapidamente, desde abril e maio, estendemos a todos os nossos centros Porta Amiga e delegações. E cada um trabalha agora de forma diferente, mas melhor. Temos uma única base de dados que nos permite validar receitas e centralizar todo o trabalho da Fundação e muito mais. Nova abordagem, sobretudo uma forma moderna e eficaz de enfrentar os próximos tempos. Era fundamental termos um parceiro estratégico, nesse caso concreto é a Microsoft, por isso temos que o fazer, estamos a fazê-lo, já quase numa fase terminal, final, mas sabendo desde já que essas revoluções tecnológicas não vão ficar por aqui e por isso vai ser preciso uma adaptabilidade permanente aos tempos futuros. E pronto, este é só um exemplo daquilo de que é que a tecnologia pode fazer para aumentar a eficiência de uma organização. Acreditamos que com esta ferramenta de CRM, de facto, a AMI vai poder ser muito mais produtiva, muito mais eficiente na forma como gera quer os projetos, quer as receitas, quer, enfim, os centros de custos dos diversos projetos, à semelhança daquilo que fazem as grandes empresas. E, portanto, o software que é utilizado pela AMI é exatamente aquele que qualquer outra grande empresa utilizaria. E este é só um exemplo, porque na realidade depois há toda a forma que se mostra aqui também, que é a própria transformação das organizações, não é? Para que isto aconteça é preciso que as organizações estejam disponíveis para deixar entrar a tecnologia e para perceberem o que é que podem fazer com ela. Claro que se nós nos fecharmos e recusarmos que a tecnologia entre na nossa vida, isso acontece, vamos estar a perder grande parte do que está a acontecer, não é? E, portanto, tentamos aqui, de alguma forma, capacitar as instituições para que elas próprias possam ter cada vez mais impacto. Impacto social, impacto naquilo que fazem e melhorar também a sua própria eficiência interna. Depois há aqui a questão da inovação social, que é quase outro pilar que podemos chamar, porque a inovação, a transformação digital é aquilo que está a acontecer nas nossas vidas devido a haver cada vez mais tecnologia. Mas a inovação é outra coisa. A inovação é o que eu diria criar o amanhã, não é? Portanto, é criarmos alguma coisa que seja novo ou diferente, que nos permita avançar um bocadinho mais enquanto pessoas e enquanto instituições. E há aqui, de facto, algumas tecnologias disruptivas que estão a entrar pelas nossas vidas e que hoje, de resto, foram alvo de ampla discussão no painel da manhã, nomeadamente a inteligência artificial, que têm impactos, ou que podem vir a ter impactos brutais, não só na nossa vida enquanto comunidade, nos empregos, algo que também já se fala bastante, mas também na forma como muitas instituições sociais fazem o seu trabalho, não é? E, portanto, é um bocadinho também discutir esses temas e estar alerta para eles, que há aqui uma possibilidade que se abre e portas que se abrem para a inteligência artificial, por exemplo, para pessoas com incapacidades, com algumas incapacidades, seja visuais, seja auditivas, etc., que ainda estão completamente por explorar, não é? E que aí também nós queremos ter um papel e por isso temos vários projetos de investigação a decorrer nos nossos centros de investigação, quer a nível da acessibilidade, quer ao nível da tradução, e portanto que em projetos como o que falou, da tradução automática, não é? Que permite que possamos falar mais facilmente com a ajuda da tecnologia com pessoas que não falam a mesma língua que nós. Mas enfim, o potencial é enorme. Excelente, obrigado, Vânia. Já ouvimos aqui muito o lado do setor privado, startups, grandes empresas, vamos agora ouvir o lado do setor público. Muitas vezes nestas discussões é esquecido, mas que tem um papel absolutamente determinante nas nossas vidas e que tem feito, e Portugal tem dado também bons exemplos por parte do setor público de incorporação da tecnologia. Filipe, enquanto grande catalisador do ecossistema em Portugal, de que forma é que estão a encarar e a enfrentar este desafio tecnológico e também
também com alguns exemplos, como o caso da One Value, onde se mostra que efetivamente a tecnologia tem esse papel. Obrigado, Luís. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Em relação se me permites, vamos começar mais atrás. Quando quiseres. Alguns milhares de anos mais atrás. Eu venho já para o futuro. Quando falamos de inovação social, a inovação social é um conceito recente. Nós só nos habituámos a ele em Portugal no século XXI e na academia na segunda metade do século XX. Mas o que está dentro dele é muito antigo. Desde que os primeiros homens se juntaram para tentar resolver um problema comunitário, desde esse momento existe inovação social. O que aconteceu no final do século XX e este início do século XXI foi uma aceleração brutal desta prática, que nasceu da prática, não é uma teoria que nasceu na academia, esta prática comunitária. E há 3 fatores fundamentais que permitiram essa aceleração e que permitiram que hoje estejamos aqui no Congresso a falar de tecnologia, mas também de inovação social. São elas, primeiro, o desenvolvimento, falamos de desenvolvimento tecnológico no fim, mas há aqui mudanças fundamentais. Democratização dos regimes políticos, permitiu a liberdade de movimentos a cada um de nós, a educação, que é fundamental para estarmos mais conscientes dos direitos, dos problemas e termos mais instrumentos para conseguir resolver isso coletivamente, e depois a tecnologia que vai potenciar tudo isto. Não bastava a democracia na educação para chegarmos aqui hoje, era necessário de facto acelerar o desenvolvimento tecnológico para esse efeito. Não só porque permite encontrar de facto novas soluções, que não eram possíveis sem a tecnologia, mas também porque nos permite estar ligados ao resto do mundo e desenvolver uma consciência social e ecológica e uma sensibilidade que desperta depois, em pequenos ou grandes grupos da sociedade civil, esse impulso para tentar resolver esses problemas. E essa empatia com o outro só a tecnologia é que trouxe no século XXI. E a tecnologia, desse ponto de vista, acelerou muito. Eu estava a ver aqui o filme da Microsoft, deu uma saudade. Eu ainda fiz, eu não sou assim tão velho, embora claramente pareça mais novo do que sou, mas eu ainda fiz o meu curso com uma máquina de escrever manual. E só no fim do curso é que apareceu a revolução tecnológica com o Windows 95, não foi? O Windows 95 é que mudou tudo. E isto mudou tudo muito depressa, mais depressa do que as relações pessoais conseguiram acompanhar em muitos casos, mas falaremos disso mais à frente, provavelmente. Portanto, chegados aqui, temos um instrumento de política pública absolutamente pioneiro em Portugal, que é a Portugal Inovação Social. A Portugal Inovação Social, para quem eventualmente não saiba, é uma iniciativa pública que é, de facto, pioneira na Europa e que tem como missão dinamizar o mercado de investimento social e promover a inovação social com fundos comunitários. É o único país, porque é pioneira, porque Portugal foi o único país que mobilizou uma parte dos fundos comunitários neste programa, neste período de programação de 2014 a 2020, que chamamos de Portugal 2020, foi o único que criou uma estrutura pública central, como a Portugal Inovação Social, para gerir, neste caso, 150 milhões de euros para apoiar e estimular a inovação social. E é isso que estamos a experimentar em Portugal. Estamos a fazer isso através de 4 instrumentos de financiamento, que são 2 canais de financiamento que apoiam projetos, mas também atraem investidores sociais para apoiar esses projetos, e esses 4 instrumentos estão alinhados com o que deve ser o ciclo de vida de um projeto de inovação social. Temos instrumentos para desenvolver a capacitação de equipas que sejam envolvidas na inovação social, depois instrumentos que promovem a parceria de investidores com esses projetos, alavancando o investimento privado. Temos os títulos de impacto social, que poderemos falar eventualmente se houver tempo, e depois o Fundo para a Inovação Social. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer e os resultados são ótimos. Nós temos neste país algumas condições únicas no mundo. Eu tenho viajado muito, dando conta do que estamos a fazer, porque somos chamados como caso pioneiro para dar essa nota e, de facto, as nossas condições não são repetíveis noutras partes do mundo. Desde logo porque temos uma escala que permite fazer esta experimentação com pouco risco. Há um consenso político relativamente alargado sobre a prioridade da inovação social enquanto política pública, enquanto modo de desenvolver a forma como vivemos uns com os outros e, portanto, isso também é muito bom e temos este instrumento de política, esta agência central que é a Portugal Inovação Social, que centraliza a gestão desta política pública e é coordenada no centro do Governo. Outra vantagem difícil de replicar noutros contextos, tem a tutela, neste caso, da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. São todas estas condições que permitiram criar a Portugal Inovação Social e permitiram desenvolver. Em relação ao que perguntaste, para não gastar muito tempo, eu acho que a tecnologia
tem aqui, no cruzamento da tecnologia com a inovação social, ela pode ter quatro papéis, pelo menos 4 níveis de intervenção que me parecem muito relevantes. Desde logo, o primeiro de todos, o mais evidente, que é no desenvolvimento de projetos alternativos para responder aos problemas coletivos que temos. E, portanto, este é o exemplo do SPIC, que nós também apoiamos e acompanhamos desde a primeira hora, e de muitos outros projetos que temos, mesmo quando não se trata de utilizar apenas uma tecnologia para desenvolver a solução em si mesma. Por exemplo, nós temos o projeto da Rádio Miúdos, que é uma rádio de crianças feita para crianças, que utiliza uma plataforma eletrónica para chegar a mais de 150 mil ouvintes todos os meses. Recordo-me também que temos a Conexão Lusófona, um outro projeto que cria uma rede internacional de jornalistas que partilham experiências na área da inovação social. Depois temos, naturalmente, a Academia de Código, que penso que a maioria de vós conhecerá, que desenvolve aquela metodologia inovadora de ensino de programação. Enfim, e temos uma série de projetos que estamos a apoiar nesse sentido. Portanto, primeira ligação da tecnologia à inovação social, naturalmente o desenvolvimento de soluções alternativas, como aquelas que foram aqui mencionadas. Mas depois há outra dimensão relevante que a tecnologia permite, que é permitir a partilha e a criação de redes nacionais e internacionais. A inovação social será sempre insuficiente se ela não permitir a interdependência entre projetos e se ela não permitir esse conhecimento cruzado do que vai acontecendo no mundo e nos vários contextos e, portanto, a tecnologia permite essa partilha de experiências e melhorar os projetos que são desenvolvidos localmente e criar escala internacional. Depois há uma terceira dimensão que tem a ver exatamente com a gestão da informação e aí falaste da OneValue. A OneValue é uma plataforma que foi sendo desenvolvida ao longo dos últimos 2 anos pela Maze Impact, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian e hoje gerida pela Portugal Inovação Social. É uma plataforma que apresenta os valores unitários de investimento público nas várias respostas sociais em Portugal. E isso é uma informação fundamental que concentra informação que é útil do ponto de vista da cidadania em geral, mas útil também para desenvolver projetos de inovação social. Hoje já temos essa possibilidade em Portugal, um portal disponível que agrega essa informação, que a trabalha e que nos permite saber quanto é que é o investimento social unitário do Estado nas respostas sociais que temos. Isso permite também fazer uma análise comparativa do valor que custa com fundos públicos financiar projetos de inovação social e comparar isso com o quanto o Estado pode poupar, todos nós podemos poupar, e com o grau de eficiência dos projetos, que é muito difícil de medir. Esta plataforma ajuda. Já agora, um quarto aspecto, além dos projetos, da partilha e da criação de redes e da informação e da gestão da informação, um quarto aspecto que me parece importante, em que a tecnologia potencia muito, tem a ver com a avaliação do impacto social. A inovação social, em 2018, já não é possível desenvolver projetos experimentais sem fazer uma avaliação tão objetiva quanto possível do impacto social que eles geraram. E essa avaliação de impacto, eu estou convencido que vai ser muito beneficiada no futuro próximo, com plataformas digitais, com metadados, assim, não é metadados, é como é que chamam aquela análise de Big Data, não é? Big Data, desculpa, eu estou a chegar devagarinho ao século XXI, mas muito deslumbrado com estas possibilidades. E, portanto, acho que o que eu vou encontrando por esse mundo fora é um sentimento de urgência de encontrar um caminho para fazer a avaliação do impacto social destas experiências que vão fazendo pelo mundo todo. E o que eu vou encontrando também, as melhores soluções, elas beneficiam muito do que a tecnologia pode permitir, da criação de redes, do tratamento de dados, apesar dos perigos que isso possa ter. Portanto, eu diria que nestas 4 dimensões a tecnologia cruza perfeitamente com a inovação social e potencia como nenhum outro fator. Excelente, obrigado, Filipe. Se calhar voltamos outra vez a um exemplo mais concreto do SPIC. Pedro, será que nos podias dar um bocadinho mais de detalhes sobre que papel a tecnologia tem, não só na gestão das operações do SPIC, como também, quer dizer, nenhuma startup cresce sem financiamento e até que ponto esse envolvimento da tecnologia foi importante também para a captação de financiamento e para o crescimento da iniciativa? Claro, nós o ano passado, a nossa análise foi que tínhamos uma solução que estava a contribuir para a resolução de um problema, mas nós estávamos só em Portugal e o problema acontece em muitas outras cidades e, portanto, queríamos tentar levar a solução para outras cidades onde a solução fizesse sentido e o nosso objetivo a médio prazo é a Europa
e portanto precisámos de capital para o fazer e fizemos uma ronda de investimento o ano passado, que foi um processo frustrante, porque ao princípio depois correu bem, porque fomos mais para o lado de investimento tradicional para o setor que não está habituado às quantias que precisávamos para internacionalizar, e percebemos que íamos ter de juntar muita gente à volta da mesa, demasiada gente à volta da mesa, o que não era sustentável, e depois fomos para investidores mais tradicionais. E o nosso pitch comercial é péssimo e, portanto, fecharam-nos a porta muitas vezes, porque nós cobramos 25 € por experiências de 3 meses, os cursos são gratuitos, e, portanto, dizíamos que éramos muito simpáticos, mas que estávamos na sala errada, e, portanto, estávamos aqui, não sabíamos muito bem, nem sabiam muito bem em que caixa nos colocar na altura, até que surgiu esta zona meio cinzenta de investimento de impacto, muito por culpa da Maze, que tem feito um trabalho notável nesta área. E o que acabámos por fazer foi por juntar filantropia, incluindo a Fundação Gulbenkian e 2 fundações internacionais, e capital mais tradicional, e conseguimos fazer uma ronda conjunta em que conseguíssemos que os investidores valorizassem 2 eixos, ou seja, para além de sustentabilidade financeira, valorizarem também o impacto gerado. E a tecnologia teve um papel essencial aqui, porque, primeiro, o nosso modelo, com a nossa estrutura de receitas, não é sustentável sem tecnologia, porque com estes valores temos de ter uma escala muito grande e não podemos aumentar muito a estrutura de custos para que o modelo seja sustentável, e sem tecnologia nunca o conseguiríamos fazer. E, por outro lado, já sou aqui de medição de impacto, e é o que interessa a fundações, é que impacto é que conseguem com o investimento que têm. Mais uma vez, sem tecnologia não íamos conseguir a escala que precisávamos, e desde então estamos neste momento em 10 cidades, 3 lá fora, e estamos a continuar esse caminho, e com a equipa, a maioria aqui em Lisboa, mas também noutros pontos, e sem a tecnologia, com uma equipa reduzida, não conseguimos a escala que temos conseguido até hoje. Nós este primeiro semestre tivemos cerca de 2.000 pessoas a fazer cursos no SPIC e 1.000 pessoas a participar em eventos, e estamos com uma equipa de 13 pessoas a gerir esta comunidade, e, portanto, se não tivéssemos grande parte dos processos geridos de forma automática, não conseguiríamos fazer. Excelente, obrigado, Pedro. Eu voltava aqui à Vânia a lhe perguntar que papel a Microsoft pode ter no apoio a startups como o SPIC, e até que ponto este apoio pode ser também uma vantagem competitiva para empresas, para grandes empresas, dado também cada vez mais a alteração em termos do que são perfis de consumo, em que as pessoas querem soluções que sejam mais responsáveis, os próprios investidores querem ter esse impacto, a força de trabalho, os trabalhadores querem também sentir que têm um propósito. Como é que vês as empresas aí, como a Microsoft a evoluir? Quase todas as empresas tecnológicas hoje em dia, em especial as grandes, todas têm, ou pelo menos tentam ter um papel de quase mentoras, se é que se pode chamar assim, para as startups. De resto, são as grandes patrocinadoras de eventos como o Web Summit e de outros, às vezes das próprias aceleradoras de startups, alguns pelo país fora e pelo mundo fora. Em Portugal, nós tivemos nos últimos anos um programa específico que nós chamamos Microsoft Ativar Portugal, em que o nosso foco era exatamente as startups, e efetivamente coincidiu com aquele que foi nos últimos 5 anos talvez o momento de maior aceleração das startups em Portugal. Continuamos com esse projeto, portanto, ou seja, qualquer startup em Portugal que queira apoio por parte da Microsoft, esse apoio existe, quer através das estruturas como a Startup Lisboa ou outras incubadoras de startups no país inteiro, e acima de tudo o que nós fazemos é um bocadinho aquilo que eu disse que fazemos para a área da filantropia. É muito semelhante, que é basicamente ajudar no acesso à tecnologia. As startups têm um período em que podem utilizar a nossa tecnologia de forma gratuita e podem testá-la e podem tentar criar soluções com ela, e depois temos uma área atualmente na empresa que se dedica àquilo que nós chamamos os Independent Software Vendors, portanto, qualquer startup que queira ela própria criar uma solução de software que corra em cima da nossa tecnologia, e que nós abrimos as portas para tentar que essa solução seja
faça parte, digamos assim, do portfólio que está disponível para outros interessados e outras empresas comprarem. Por exemplo, as lojas, as chamadas lojas, sejam elas de consumo, portanto, que estamos habituados nos telemóveis, etc., mas também existem lojas para quase B2B, portanto, ou seja, qualquer solução, hoje, mesmo que seja em open source, que esteja alojada, por exemplo, na cloud da Microsoft, ela pode ser vendida como um serviço diretamente na cloud em qualquer empresa, em qualquer sítio do mundo. Portanto, é de resto, por exemplo, o que estamos a fazer já com a Academia de Código, que também é uma das startups que nós temos apoiado e que, na realidade, fará parte do nosso portfólio, no caso, para digital skills. Portanto, imagino qualquer governo, nível qualquer país do mundo, que queira adotar a solução da Code Academy, é muito simples, basta ativar o serviço. Portanto, ou seja, não há... acaba por eliminar aqui barreiras e ajudar as startups nesse tal crescimento exponencial que elas podem ter, até porque nós temos a nossa força de vendas em mais de 130 países no mundo e temos também o facto de ser, desta economia digital, não ter essas barreiras, não é? Portanto, ser possível chegar a qualquer sítio. No caso da Speak em concreto, enfim, como ocorre, tem a ver com a inteligência artificial ligada às tecnologias de voz, de tradução simultânea, etc. Portanto, existem coisas muito interessantes a ser feitas neste momento, inclusivamente ferramentas como, por exemplo, o vulgar PowerPoint, hoje em dia já tem inteligência artificial embebida, não sei se já deram conta, não sei se tem a última versão de 2016, mas se não tem, aconselho vivamente a fazer upgrade, porque efetivamente já tem inteligência artificial embebida, nomeadamente nas apresentações eu posso pôr uma tradução simultânea a correr e a passar com legendas, não é? Portanto, ou seja, há barreiras também para as questões linguísticas que a própria tecnologia acaba por ajudar a mitigar. Ou outras coisas mais simples, que não têm nada a ver, mas que para o utilizador normal são muito fáceis, que é, eu posso perder não sei quantas horas a tentar formatar muito bonito o meu PowerPoint, onde é que ponho a imagem, etc. Com a inteligência artificial embebida no PowerPoint, eu tenho para aí 20 exemplos com aquilo que eu escrevi em bruto, que o PowerPoint me ajuda a dizer, olha, queres este ou este? E eu clico e está feita a formatação. Portanto, esta inteligência artificial também nos ajuda a nós a ser muito mais eficientes em qualquer área da nossa vida, seja startups, ONGs, empresas ou pessoas individuais. Excelente. Obrigado. Acho que temos explorado aqui o lado solar, não é? De todas as possibilidades e potencial, ainda não falámos um bocadinho das barreiras e dificuldades. Rita, o que é que tu sentes, como grande conhecedora do ecossistema de inovação social em Portugal, de que são as barreiras que estão a atrasar o desenvolvimento deste ecossistema? Então, eu diria que um grande aspecto, e que nós sofremos imenso disso no dia-a-dia, quando trabalhamos com as startups, é a dificuldade em atrair talento com estas competências tecnológicas. Em primeiro lugar, porque não há assim tantas pessoas com essas competências, em comparação com aquilo que o mercado procura. E por mercado não é só a área social, antes pelo contrário, é tudo, todas as grandes empresas, e portanto a área mais de impacto, mais social, não consegue competir, obviamente, e portanto há aqui um grande desequilíbrio de procura e oferta, que é natural, mas que acaba por afetar muito isto, e é uma das grandes razões pela qual a tecnologia ainda não está a ser tão estimulada e tão desenvolvida nesta área quanto poderia estar. Portanto, atração de talentos, eu diria que também falta alguma, ou seja, ainda há potencial para melhorar a colaboração entre estas pessoas com um perfil muito técnico e com todas estas competências de conseguir fazer e implementar a tecnologia e adaptá-la aos contextos que precisamos para resolver problemas, e as pessoas que já trabalham no dia-a-dia com os problemas ou que conhecem muito bem, a nível de educação, com mais background psicológico, as pessoas que são boas tecnicamente e que conseguem perceber o que é que o problema, as razões que estão por trás do problema, portanto as causas, e que o conseguem resolver. E acho que se nós juntarmos estes dois grupos de pessoas com perfis tão diferentes, e se houver mais colaboração nesse sentido, vai haver um maior estímulo nesta área, que é muito importante. Depois, como também já foi falado aqui pela Vânia, que é o ceticismo que ainda existe, nomeadamente por algumas entidades, na adoção de tecnologias que possa facilitar o trabalho que já é feito e aumentar a eficiência, a eficácia das soluções.
E, portanto, aqui, por um lado, pode ser ceticismo por, se calhar, por aquelas pessoas que acabam por ter o poder de decisão, ou ceticismo daqueles que têm de usar e que acabam por resistir um bocadinho. Isto também está, obviamente, impactado com a educação a este nível, portanto, e passar a informação da potencialidade da tecnologia. E, por fim, acho que é o acesso ao capital, que acaba por ser uma barreira que toca aqui em várias áreas no mundo das startups, mas que nesta área da tecnologia é relevante de mencionar. Em especial, eu há bocado falava de tecnologias que são mais virtuais, como as aplicações, as plataformas que foram aqui tão faladas, mas que têm um potencial de escalabilidade muito rápido e muito fácil. E, portanto, se calhar a nível de atração de capital, a tecnologia até acaba por ser uma componente que beneficia, como o Pedro aqui explicava. No caso do Speak, foi esse fator de automatizar os processos e de permitir que haja um crescimento rápido que fez com que os investidores estivessem mais aptos a alocar o seu capital. Mas no caso de produtos que são mais físicos, como os drones, etc., é de tal maneira arriscado, não é, investir no desenvolvimento de algo que é tão pesado, tão caro, que acaba por ser difícil, e na própria produção. E, portanto, o capital também é aqui algo que acaba por atrasar, em especial quando falamos de... Portanto, e na inovação social, muitas vezes falamos de entidades, quer dizer, mais pequenas, estas startups que são indivíduos, não é, que começam e que lançam e tentam resolver algo por sua iniciativa. E é muito difícil. Se for através das grandes empresas, essas sim têm capital e muitas vezes desenvolvem e têm um papel essencial na inovação social, que é desenvolver produtos que resolvam as coisas. E aí fazem-no internamente e como parte do seu trabalho de Research and Development e pronto, e acaba por ser mais fácil. Mas para o mundo das startups, eu acho que isso também influencia. Excelente. Obrigado, Rita. Nós temos cerca de 10 minutos até fecharmos esta sessão, o tempo realmente voa. Convidava a quem quiser fazer algumas das perguntas, eu tenho aqui mais algumas, mas obviamente que vocês todos terão também algumas questões a colocar, por isso, por favor, só vos pedia para, se quiserem fazer questões, que se apresentem o vosso nome e a organização para a qual trabalham. Alguma questão? Ótimo. Eu tenho pena porque sei que aqui conheço algumas das pessoas que estão e que estão a desenvolver trabalho extraordinário nestas matérias e por isso não resisto a eu desafiar algumas das pessoas do público a falar. Veja ali a Ana Sousa foi a nossa vencedora do Hack for Good, com um projeto que na altura chamava-se High Brain, agora tem outro nome, New Uber. Ana, podes partilhar o que estás a desenvolver e que papel determinante da tecnologia na tua solução? Boa tarde a todos. Portanto, eu não estava à espera de falar. Uma questão em particular, mas pronto, aquilo que já apresentou. Eu participei recentemente no Hack for Good organizado pelo Gulbenkian e fomos vencedores. E agora soubemos até hoje que vamos estar no Web Summit, portanto, isto tem pernas para andar. E na prática o que nós estamos a desenvolver é uma solução que através do smartphone consegue adquirir dados da dinâmica pupilar e assim tirar ilações acerca da possibilidade da pessoa vir a ter Parkinson ou outras doenças neurodegenerativas. Isto é um estudo, é um projeto também com uma componente científica muito grande, portanto tem ainda uma parte aqui de desenvolvimento tecnológico e científico que ainda estamos a fazer. E a nossa ideia é que isto possa ser um sistema de monitorização e que possa ser usado por entidades como hospitais particulares ou mesmo o Serviço Nacional de Saúde como forma de rastreio para estas doenças que são o presente e são o futuro. Infelizmente, são doenças que estão a crescer de forma exponencial e que nós não temos como travar e se nós conseguirmos antecipar o seu efeito, conseguimos dar mais qualidade de vida às pessoas e isso é realmente o nosso foco. E é pensarmos que no futuro podemos ser nós, podem ser os nossos avós, podem ser os nossos pais e toca-nos a todos, não podemos ficar indiferentes. E realmente a tecnologia é o nosso grande amigo, não é? Pronto, eu sou engenheira, portanto escolhi esta área exatamente pela tecnologia e exatamente pelo impacto que pode ter nas pessoas. Por isso é que eu também vim a esta conferência e estou aqui hoje, porque realmente é uma área que me interessa e que eu sinto que pode fazer a diferença para as nossas vidas, já atrás, mas acho que temos muito a fazer na parte
de inovação social e não só de grandes empresas com mega projetos económicos e de gestão, que depois, na verdade, não atingem diretamente o dia-a-dia das pessoas. Excelente, obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Eu, se calhar, se não se importam, e como há pelo menos aqui mais 2 exemplos do Hack for Good, eu ia desafiar os outros 2 corredores, o Alexandre, que é uma das soluções também finalistas do Hack for Good, com o projeto QuestChain, que partilhasse o projeto que estão a desenvolver. Boa tarde. O projeto QuestChain foi um projeto também desenvolvido no âmbito do Hackathon Hack for Good, Fundação, e basicamente é uma aplicação web e móvel também, que o que faz é ajudar na integração de refugiados e imigrantes. O que nós pretendemos fazer é acelerar o processo de integração no mercado de trabalho, através de um processo de gamification, utilizando também a tecnologia blockchain. E com esta aplicação que nós queremos, o objetivo primordial é, de facto, acelerar o processo de integração no mercado, visto que o mercado de trabalho é um dos problemas que os migrantes e refugiados encontram quase sempre, e também o processo de simplificação de habilitações. Sabemos que é muito difícil o processo, ou longo, o processo de certificação de habilitações, e com a realização de pequenas tarefas, pequenas tasks, é possível, antes de ter o certificado final, comprovar que aquela pessoa é apta a desenvolver uma série de trabalhos. Isto tem 2 aplicabilidades. Primeiro, queremos trabalhar na comunidade em Portugal. Outro dos objetivos, obviamente, é trabalhar nos próprios campos de refugiados, e será o próximo passo, não no imediato, mas será que as pessoas tenham a possibilidade, nos próprios campos de refugiados, preencherem o perfil, e depois, nos países que nós estamos destinatários, estamos a ver quem é que tem aquelas skills, e que as pessoas possam ser retiradas diretamente do campo de refugiados para o mercado de trabalho, para o país, e seguir da condição em que estão. Excelente, obrigado, Alexandre. Outra das soluções desenvolvidas, eu acho que muitos pais e mães vão beneficiar com ela, é o projeto Aurora, da Cláudia Morgado, que está ali ao fundo. E, Cláudia, se puderes partilhar o que estão a desenvolver, seria extraordinário. Olá a todos. Então, o que eu desenvolvi efetivamente foi um chatbot para ajudar as famílias, essencialmente a melhorar a qualidade de vida, nomeadamente a questão do sono. Ou seja, nós, através de um chatbot, conseguimos capacitar os pais para perceberem como é que o sono funciona de forma natural e como é que eles podem perceber quais são as interferências que não estão, no fundo, a ajudar a que as crianças e os bebés durmam melhor. Ao ajudarmos as famílias e ao melhorarmos a qualidade de vida das famílias, o nosso objetivo a longo prazo é saber que estamos a atuar na taxa de natalidade futura, que é efetivamente aquilo que nos move, é saber que estamos a melhorar a qualidade de vida das famílias para que elas continuem a ter mais filhos e consigam continuar com os desejos que têm, até porque em Portugal, e é um desses exemplos, nós temos uma taxa de natalidade desejada muito superior à taxa real, ou seja, os pais estão a desistir após o primeiro filho e não estão a chegar aos desejos que tinham. E acho que todos deveríamos pensar um bocadinho nisto e porque é que estamos a deixar que as famílias não cheguem aos seus desejos. Excelente, obrigado, Cláudio. Estamos mesmo a terminar, mas antes de fechar, gostava de fazer uma pergunta a quem a quiser apanhar. Basicamente, se face a todo este potencial estão otimistas no desenvolvimento deste processo, ou se há aqui alguns lados, até algumas questões éticas que teremos que acautelar para que este desenvolvimento se aconteça de forma sustentável. Posso pegar nisso? Eu sabia que ia ser. Estás a olhar para mim, é para quem quiser. Não, ética, tu és homem. Não, fazendo um enquadramento, será tão equivocado nós acreditarmos, nós acharmos que todos os projetos, todos os problemas sociais se resolvem com negócios lucrativos? Que não é verdade. Como será equivocado achar que o Estado tem dinheiro para resolver os problemas sociais de todos? E é nesse ponto de equilíbrio que temos que reconhecer a diversidade de soluções que existem. Haverá projetos de inovação social que são isso mesmo, projetos que nascem da sociedade civil e que na sociedade civil se mantêm, porque têm ali as condições ideais para se desenvolver, para resolverem aqueles problemas, mas haverá outros que se destinam à integração na política pública. Algumas das respostas sociais que hoje temos a funcionar e que tomamos como certas, elas nasceram da sociedade civil com projetos de inovação social. Os projetos que falam aqui, o projeto da Ana Sousa, que ela falou, é um projeto que naturalmente candidato
a, um dia mais tarde, fazer parte da política pública. É evidentemente isso. Mas o que acontece aqui é que há uma experimentação em pequena escala, com o risco assumido pela própria sociedade civil. No entanto, é necessário apoio para financiar esse risco. É exatamente por isso que existe a Portugal Inovação Social, mas é principalmente por isso que é fundamental o papel de fundações como a Fundação Carlos Gulbenkian, como a Microsoft, e depois o apoio público, que, combinados, conseguem financiar estas experiências. Eu estou a desviar-me um pouco do que perguntaste, mas eu acho que é o que me ocorre do que aqui disseram. Em relação aos riscos da tecnologia, a tecnologia, apesar do deslumbramento que ela em geral provoca em quem se confronta com ela, porque ela cria sistemas novos ou novas respostas que nós não imaginávamos, a tecnologia também exclui. A tecnologia é um dos grandes fatores de exclusão social do mundo contemporâneo. Ela ajuda a incluir, mas também exclui quem não tem acesso a ela ou quem não tem condições de a utilizar. E, portanto, do ponto de vista da política pública, um dos grandes investimentos que este Governo também está a fazer é exatamente na promoção de uma política integrada de inclusão digital para quem não tem um acesso tão fácil como nós, do ponto de vista da educação e do ponto de vista dos recursos a essa tecnologia. Portanto, esse é um fator ético relevante. É tentar evitar que a tecnologia, ao facilitar a vida de muitos, acabe por marginalizar uns quantos poucos, que, sendo uma minoria silenciosa, fica esmagada por essa maioria que tem acesso à tecnologia. Esse é um problema ético estrutural do século XXI que tem a ver com a tecnologia. Mas a tecnologia também afasta. Ela também afasta, porque cria a ilusão da proximidade, e nós todos somos seres gregários, se não estávamos todos em conference calls em casa. Mas não estamos aqui na mesma sala. E nós precisamos desse contacto humano, e é por isso que o Speak é um sucesso. Não só, se fosse só uma plataforma digital, ficava a meio caminho. É um projeto online que depois traduz offline. Outro projeto que estamos a apoiar, aliás, que a Fundação Gulbenkian apoia desde o início, o Apps for Good, na segunda-feira tivemos a sessão final, é um projeto extraordinário, que usa a tecnologia. Basicamente, o que fazem é um campeonato durante o ano que desafia alunos de várias escolas, de norte a sul, centenas de escolas, centenas de alunos, com professores, a desenvolver aplicações de telemóvel para resolver problemas da sua comunidade. Ora, isto parece simples, mas é altamente complexo, porque o primeiro passo é os alunos terem consciência de que há problemas comunitários e saírem para a rua, perguntar às pessoas onde é que estão os problemas e que problemas é que podemos resolver. Isto não só desenvolve competências digitais nestes alunos, como os transforma como cidadãos do futuro. E é exatamente neste cruzamento que a tecnologia tem o seu lado positivo. Ela é uma tecnologia online, mas que depois depende desta relação com a comunidade. Mas ela não só exclui e afasta, como ela também invade. E esse é um outro problema da tecnologia. E daí temos estes problemas hoje com o acesso aos dados pessoais. E, portanto, a tecnologia traz novos problemas éticos também e até de política pública, que é encontrar o equilíbrio justo entre a liberdade individual e a segurança coletiva. E é aqui neste meio que também se encontram as principais discussões sobre o papel da tecnologia e também o papel da tecnologia na inovação social. Excelente, obrigado. Eu acho que é interessante acabarmos com os riscos, porque a inovação trabalha sempre por cima de problemas, e foi ótimo, Filipe, teres elencado estes problemas, porque isso vai dar um mote, com certeza, a novas soluções tecnológicas e não tecnológicas, exatamente para os superar, porque mais do que dar muito destaque ao papel da tecnologia, nós no final do dia queremos é construir sociedades mais coesas, mais justas, mais solidárias, e obviamente é para isso que todos nós aqui trabalhamos, e baseado muito no sucesso de cada vez mais de startups como o Speak, como aquelas que também ouvimos aqui o testemunho, e serão certamente estes os novos protagonistas das sociedades do futuro. Muito, muito obrigado a todos pela vossa presença. Creio que os trabalhos retomam às 5h30 no grande auditório, para quem quiser continuar a usufruir deste extraordinário Congresso da APDC, a quem eu mais uma vez agradeço sempre pela oportunidade que nos dão para discutir estas matérias aqui no Congresso. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Obrigado.